A gente está vivendo um momento bem delicado, bem estranho, bem questionável, que precisa ser chamado a atenção. E é um momento bem diferente quando se fala de comunicação, né? A gente está vivendo um momento que praticamente a gente tem um conflito entre dois países, sem querer entrar em análise geopolítica da coisa e tal, OTAN, Estados Unidos, aquela coisa. Mas a gente vive um momento onde a gente tem uma guerra praticamente sendo transmitida ao vivo através de imagens, através de vídeos, tá? Dentro desse tema, a gente não pode deixar de chamar atenção para o trabalho fotojornalista de fotógrafos de guerra. Alguns deles são bastante conhecidos, alguns deles você provavelmente já ouviu falar, mas se não, essa lista aqui é principalmente para isso, para chamar atenção para o trabalho desses caras, 3 brasileiros que estão lá na linha de frente, que vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais os nomes de cada um, irem atrás dos trabalhos, irem atrás das conquistas, o que é que esses caras já fizeram, todo esse registro humanitário e informativo e jornalístico, como a gente já mencionou anteriormente, tá? Eu não quero ficar interrompendo esse vídeo com histórias de likes e lá, aquela coisa toda, então já faz tudo isso aqui, sininho e pá. Se você puder, ao final do vídeo, comentar, eu agradeço demais, é muito importante para o canal continuar sendo visto por mais pessoas. E como a gente está aqui falando do trabalho de outras pessoas, o trabalho delas vai chegar para mais pessoas ainda. Não que ninguém conheça, tá? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. A nossa lista aqui, ela foi organizada de ordem alfabética, não tem nenhum critério de quem é melhor, quem é mais importante, nada do tipo, tá? Todos os 3 são icônicos, são fotógrafos que vale a pena você se espelhar, vale a pena se você tem interesse pelo assunto, ou pelo fotojornalismo de um modo geral, não necessariamente pela essa parte de guerras e conflitos, vale a pena você acompanhar, assim, toda a questão de sensibilidade, linguagem, as imagens, o que é que se espera desse tipo de trabalho, o que é que as agências, o que é que os veículos de comunicação esperam do trabalho de um profissional que faz esse tipo de registro, tá? Primeiro deles, ninguém mais, ninguém menos, André Leon. Peço desculpa se estiver pronunciando os nomes de alguns aqui dos fotógrafos errado, tá? Mas a ideia está sendo transmitida. Enquanto eu falo aqui, vocês estão vendo algumas fotos do André. Ele é um dos principais fotógrafos brasileiros desse segmento. Ele, inclusive, é um fotógrafo que é premiado com medalha de ouro do prêmio Robert Capa. Para quem não sabe, só abrindo um parênteses, Robert Capa foi um dos principais fotógrafos de guerras e conflitos. Existe um prêmio com o nome dele. Ele foi um dos caras que registrou e acompanhou o dia D, né, da Segunda Guerra Mundial. Então ele tem fotos bem icônicas, fotos que você fica pensando, pô, isso foi feito com a câmera analógica, o timing do cara, a velocidade, a sensibilidade, o momento certo, a hora certa, situações que nunca vão se repetir, nunca mais. E ele teve lá registrando, e alguns desses trabalhos, inclusive para você que é de Fortaleza, estão expostos lá no Museu de Fotografia, tá? Vale a pena se você quiser ver pessoalmente, tem Robert Capa no museu, no acervo do museu. Vale a pena conferir pessoalmente. Mas voltando aqui, André Leon é um dos principais nomes que coloca a vida em risco e está lá na linha de frente. Vale a pena vocês conferirem no Instagram dele, que vai estar aqui em algum lugar. Deem uma olhadinha lá se vocês gostam de acompanhar esse tipo de trabalho. Ele está atualizando, assim como os outros 2 fotógrafos que eu estou falando aqui, que eu vou falar, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Ele está publicando alguns registros lá que saem até antes mesmo dos veículos de comunicação, ou então nem saem nos veículos de comunicação, aquela coisa mesmo, outtake da parada. Então, vão lá dar uma olhada, André Leon no Instagram, tá lá na linha de frente, Rússia e Ucrânia, trazendo muita coisa e para principalmente esses registros bem importantes para a sociedade, para a humanidade de um modo geral. Nosso segundo nome, seguindo aqui a ordem alfabética, ele mesmo, Felipe Dana, também fotógrafo brasileiro, ganhou muito destaque cobrindo os conflitos na faixa de Gaza, principalmente aquelas coisas com o Estado Islâmico, né? Todos os absurdos que a gente sabe. Ele estava lá, ele estava no front, ele estava acompanhando todo o desenrolar, registrando isso. O Felipe também publica no Instagram dele algumas fotos desses momentos e também está lá na linha de frente desse nosso momento atual. Por favor, vão pesquisar e vão se aprofundar um pouco mais no trabalho do cara. Esse trabalho, inclusive, da faixa de Gaza, fez ele ser um dos finalistas do prêmio Pulitzer. Então, você provavelmente já ouviu falar disso, você sabe a importância disso. Seguindo para mais o terceiro aqui da nossa lista, que eu, inclusive, já vi algumas fotos dele pessoalmente, né? Elas estão, como eu já falei, expostas lá no museu também. Gabriel Chain, ele ganhou muito destaque, tem umas fotos bem marcantes que você provavelmente já viu, dos conflitos do Iraque, né? Aquelas coisas que rolam principalmente ali no Oriente Médio, onde tem maior concentração desses conflitos, é onde normalmente esses fotógrafos
que tem esse tipo de trabalho estão concentrados, ficam deslocados. Gabriel Chain também está na linha de frente Rússia e Ucrânia. Vale vocês olharem no Instagram dele. Eu estava olhando hoje, tem muita coisa que vale a pena você conferir no detalhe, com calma. Registros históricos, registros importantes, registros que, como eu falei, a gente está vivendo um momento que praticamente a gente tem tudo isso sendo transmitido quase que ao vivo. Não que nunca houveram registros de guerras e conflitos e nada e coisa parecida. Não é esse o ponto que eu tô querendo dizer. Estou querendo dizer a velocidade e a qualidade das imagens e da informação que a gente tem recebido recentemente, principalmente nos tempos atuais. Numa das entrevistas do Gabriel Chain, ele já falou de situações de quase morte várias vezes, né? Tem uma bem icônica que ele menciona de 2 homens-bomba que ativaram ali, fizeram o atentado deles bem próximo, e os soldados que estavam, a incursão de soldados que o Gabriel Chain estava acompanhando naquele momento, alguns dos soldados, infelizmente, vieram a óbito nesse processo. É um cara que se coloca realmente em situações de risco. Não é uma fotografia de guerra dos bastidores, não. Ele realmente está no fronte de batalha, acompanhando as tropas. Então, é um trabalho que merece ser muito respeitado e reconhecido. Então, por favor, se você não conhece, Instagramzinho agora, vá lá, ver o trabalho do cara, acompanhar, que ele está colocando quase todo dia alguma coisa nova em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. Queria também deixar aqui meio que uma menção honrosa, não chega a ser um conflito de guerra, né? Não chega a ser nessas proporções que a gente veio falando ao longo do vídeo, mas tem um cara da nova geração, bem novo, que ele deve ter seus 23, 4, 5 anos, nem sei ao certo. Ele ganhou muito destaque, eu passei a meio que ter ciência e acompanhar o trabalho dele na época daquelas manifestações de 2013, que era quem vai lembrar das passagens, que deu start, não era pelos 20 centavos, aquela coisa toda, e foi se desenrolando em todas aquelas questões que a gente vai lembrar lá de 2013 aqui no Brasil. O nome dele é Vitor Dragonetti. No Instagram é Vdrago, alguma coisa assim. Eu vou colocar tudo aqui. Algumas fotos eles estão passando. Ele publicou bastante coisa no front ali dos conflitos civis no Brasil durante essa época das manifestações. Tem um olhar bem... Ou seja, você consegue ver beleza nisso, tem um olhar bem bonito ali também na forma dele de registrar, na forma dele de capturar as imagens, da pós que ele faz. Então, se você tem curiosidade, que quer queira, quer não, é um assunto que é curioso, é um assunto que chama a atenção, que você quer ver um pouco mais, vale a pena também, como menção honrosa aqui desse vídeo, olhar o trabalho do Vitor Dragonetti, beleza, galera? Eu acho que é isso, esse vídeo não precisa ser longo, ele é um vídeo de uma lista clara e bem simples, com nomes importantes do segmento desse tipo de trabalho, para vocês aí darem uma pesquisada mais a fundo, né? A gente não ficar só falando aqui, às vezes, de equipamento e coisa parecida, e tutoriais do Photoshop. Esse tipo de informação eu acho bacana. Se vocês curtem, falem aqui embaixo o que vocês acharam, beleza? Se eu esqueci de algum nome, mil perdões. Comenta aqui embaixo outros nomes de fotógrafos, principalmente brasileiros, desse tipo de trabalho, desse tipo de segmento, que vale a pena eu estar trazendo num próximo vídeo, ou aqui mesmo eu indo atrás de pesquisar um pouco mais, beleza? Obrigadão a todo mundo que está acompanhando o canal, vou ficando por aqui. Vem uma maratona de vídeos futuramente, eu estou adiantando muita coisa porque eu vou viajar, e aí eu quero deixar tudo programado e atualizado para vocês, beleza? Nunca vou deixar na mão, toda quarta-feira vai ter vídeo novo, lembrando que podem ter vídeos extras ao longo da semana, então ativa o sininho, porque se tiver alguma coisa extra, você não vai perder. Tamo junto, valeu!